everything I've ever found. 9h25, ao som do Rod Stewart, a gente vem retomando o programa temática de hoje. É como é bom estar na tua companhia, gente, sério mesmo, viu? É das coisas que enchem o coração da gente de alegria, né? Estar com gente que a gente gosta. E esse que você ouviu aí no fundo é da doutora Rosane Dallagnol. Eu já tinha anunciado, né, que ela voltava ao programa hoje. Foi sucesso a entrevista, no sentido de que o rádio também tem essa pretensão de entregar prestação de serviços, qualidade nas informações, para que as pessoas possam, sim, doutora Rosane, iniciar um ano bom, cuidando de si, olhando para aquilo que é importante, fazendo uma boa gestão das suas finanças, se reorganizando, organizando seu próprio tempo e organizando também aquilo que é sua propriedade, a sua saúde, né? Pensando nisso, doutora Rosane, falando de saúde bucal, na primeira pauta que fizemos, ela foi um pouco mais geral sobre aspectos, né, da saúde bucal, para o ano, dicas, etc. Mas hoje a gente vai focar muito sobre a questão do câncer e algumas doenças autoimunes que fazem com que as pessoas que são portadoras dessas doenças precisem tomar remédios, muitas vezes carga de remédios pesados para os órgãos, né? São pesados para o fígado, são pesados para o rim, e a pessoa precisa, inclusive, ter um controle, um acompanhamento médico. É o caso, por exemplo, da psoríase, né? Caso muito comum é a psoríase, entre outras. Mas o câncer, né? Falou em câncer, as pessoas já arrepiam o cabelo, né? Dá aquele medo ainda, mesmo depois de uma série de avanços na tecnologia do tratamento. E sim, doutora Rosane, todo mundo já sabe, tratamento de câncer impacta na dentição. A pergunta inicial é só quando está em tratamento ou quando a pessoa já tem câncer e ainda não sabe, já começa alguma alteração bucal que pode ser um indicativo? Primeiro, bom dia, né? Nem lhe dei bom dia. Bom dia, doutora Rosane. Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os teus ouvintes. De novo, fico muito agradecida por tu teres me convidado de novo. Alegria. Assim, da minha, para falar um assunto que é tão sério, que acomete muitas famílias. Eu digo famílias porque quando impacta na boca do paciente, impacta diretamente na da família, no questão de qual a dieta que eu vou dar, como é que eu vou lidar com esse impacto bucal das doenças, tanto do câncer como das doenças autoimunes, mas por dois caminhos diferentes. Eu acho que para falar desse impacto, tu sabe que eu gosto de usar figuras, então eu queria usar uma figura para tentar explicar como é que funciona mais ou menos os nossos sistemas, para falar como é que funciona a boca nisso tudo. Então, nós temos o nosso corpo, né, que a semana passada eu disse que era como um planeta, né, essa parte física, mas a parte interna eu queria comparar com uma sociedade, sabe? O nosso corpo, ele funciona como uma sociedade. E dentro dessa sociedade, nós temos os protagonistas e os coadjuvantes, né, nesse sistema. Então, se fala muitas coisas sobre a imunidade, né, que nos protege do câncer e que nos protege de todas as agressões que o nosso corpo tem. Na boca, a saliva, ela é portadora de anticorpos, né? Assim como outras partes do corpo. Mas esse anticorpo que tem na saliva é aquele que banha mucosas. Então, ele banha a boca com a saliva, ele banha os olhos, né, com a lágrima, ele banha o esôfago, né, para carregar nossa comida, o intestino, ele faz esse trajeto, as vias aéreas, né, um anticorpo específico, chamado anticorpo A. Esse anticorpo A, ele protege de tudo que é alteração na boca, ele tem bastante, imagina, é um dos lugares do corpo que mais tem esse anticorpo A, é saliva, devido à quantidade, né, quanta saliva a gente produz no dia, a gente tem que tomar água molhando, fica de boca seca. Então, se ficar de boca seca, não tem esse anticorpo na boca, porque não tem quem carregue ele, né? Lá, sim, o veículo é a água. O veículo é a água, então, se não tem água, não tem saliva, não tem anticorpo. É um momento. Agora, nós vamos ter o câncer em si e a doença autoimune, que são uma confusão nos anticorpos.
Eles não reconhecem o agressor e formam um câncer, e no outro eles reconhecem até o amigo como sendo um agressor, né? Então, porque falhou, que não reconheceu ninguém, e o outro porque falhou, porque reconheceu, até, né, tipo paranoico, assim, ai, aquele tá me fazendo mal, vou agredir aquele também. Então, é uma sociedade. Tudo que existe na sociedade existe no nosso corpo de uma forma ou outra, como uma formação estruturada, né? Então, qual é o impacto? Quando tu vai tratar esse câncer, tu vai modificar a imunidade e muitos deles provocam boca seca. Então, o medicamento que trata o câncer, a quimioterapia ou a radioterapia, que é aquela injeção de elétrons, né, de radiação, também provocam modificações nas glândulas salivares, diminuindo a saliva, portanto, diminui a imunidade. Ao diminuir a imunidade, a boca fica suscetível a fungo, a agressões. Às vezes a gente come um amendoim de carapinha, vai fazer um buraco, e não tem quem vá lá proteger aquilo e fechar aquele tecido, né? Não vai ter aquele funcionário, ele não vai conseguir chegar lá, porque ele não tem o caminhão para ir até lá. Então, o funcionário não consegue chegar ao trabalho. E aquele buraco vai ficar lá. Ah, na rua tal tem um buraco, me incomoda. Na boca também, né? Porque não tem quem carregue, não tem o caminhão. Se tem o caminhão, não tem o diesel. Se tem o diesel, o caminhão pode ter um buraco na estrada. Então, o tratamento de câncer faz isso com o corpo. Ele cria eventos que faz com que a boca fique desprotegida. E assim também a doença autoimune, porque tudo que aparece é agressor, né? Então, eu exagero. O que acontece quando a gente exagera, né? Quando a gente exagera, a gente causa uma exaustão no corpo e também, daí por exaustão, eu não consigo chegar para trabalhar. Eu durmo demais. Meu anticorpo dorme demais e não consegue chegar para trabalhar. Então, o primeiro sintoma seria boca seca. O primeiro sintoma das doenças, assim, a boca seca é um grande indicativo de que tem alguma coisa errada. Assim, boca seca pode ser um problema de diabetes, boca seca pode ser um problema de um medicamento que está modificando esses caminhos dentro do corpo e trazendo uma doença. Entendi. Não sei se eu respondi. Nossa, respondeu até mais do que eu esperava, porque é uma boa explicação para a gente entender o mecanismo, como é que funciona, né? Pensando nisso, doutora Rosane, quais os cuidados? Porque há muitos relatos de pessoas, por exemplo, vou pegar a ideia, né, do câncer, que estão sob tratamento do câncer, ou com quimioterapia, seja venosa, seja via oral, tem vários tipos hoje, doses mais fortes ou menos, não importa. Um dos efeitos que todo mundo já ouviu falar é a queda de cabelo, mas que a gente ouviu falar menos, mas é tão verdadeira quanto só quem passou por isso ou conhece alguém que passou por tratamento sabe. Dentes que quebram. Os dentes começam simplesmente a quebrar, eles parecem que ficam mais fracos, né? Cai obturações, né? Muito recorrentemente. Há uma retenção na gengiva, né? Uma refração na gengiva. Por que isso acontece? Por causa da boca seca. Quando tu desidrata alguma coisa, o que acontece? Se tu botar no forno algo até ele quebrar, ele esfacela, um vidro. Se tu botar ele num lugar muito seco, ele se trinca, ele se quebra, né? A maioria dos materiais, se tu desidrata ele quebra. Então, a boca, ela precisa de saliva. Precisa. Quanto maior quantidade, melhor. Não. Claro que não numa quantidade exagerada para a pessoa se engasgar, por exemplo. Mas, numa quantidade, quanto mais, melhor. Mais imunidade vai ter, mas também mais hidratação dos tecidos, né? O que a gente faz... se alguém já, sei lá, eu já lavei roupa e deixei no varal, no sol, né? Hoje em dia Ela fica ressecada, é verdade.
e rasga, não é? A mesma coisa acontece na boca. Se está ressecado, o que acontece com aquela pelezinha lá? Ela rasga. Qualquer coisa que encostar, rasga. Até uma pontinha de dente rasga, né? Então, o que causa isso, quebrar dente, cair, é secura da boca no sentido de que menos saliva vai ficar mais ácido. Porque ali está se desenvolvendo mais bactéria, vai ficar mais ácido. Então, às vezes tem restauração lá no dente que é aderido com uma cola. Essa cola é uma cola orgânica, né? Então, ela vai se dissolver porque está ácido aquilo ali e cai a restauração. O dente desidrata, encosta alguma coisa, encosta no lugarzinho certo, quebra porque está desidratado, né? Então, é uma série de eventos que o evento maior é causador. Entendi. Né? É exatamente isso. Deu uma tempestade, tem um evento maior, vai como rolar se fosse uma efeito de uma erosão. Exatamente. Entendi. Doutora Rosane, sobre a questão de... há um tempo atrás, ter um diagnóstico de câncer era quase que um atestado de morte, né? Então, por isso que nós ficamos no inconsciente coletivo com esse medo. Até hoje tem esse medo, esse pavor. Primeiro, as pessoas muitas vezes tratam a questão emocional para depois conseguir lidar com a doença propriamente, né? Isto posto, também naquela cultura de antigamente, que era quase que um atestado de óbito, né? As pessoas em tratamento de câncer raramente tinham alguma orientação do profissional que a atendia para qualquer outra coisa que não fosse especificamente cuidar do câncer, cuidava do câncer e deu, né? Hoje, com a expectativa de vida prolongada, as pessoas sabem que vamos viver, sabem que muito possivelmente vai ter tratamento, muito possivelmente a pessoa não vai morrer daquilo, ela vai ter que conviver, talvez, passar por, né? Navegar naqueles mares violentos por um tempo, né? Se já tem profissionais da oncologia ou de outras áreas complementares ao tratamento do câncer, indicando que esse paciente, antes de submeter ao tratamento, visite o dentista. É muito comum a gente ouvir a história antes de começar o tratamento, fazer quimioterapia, ou seja lá o que for fazer, visita o dentista, faz todas as correções, ajustes. Minha pergunta, por que antes? Porque aí ela vai fazer exatamente isso, ela vai prevenir que aquele negócio lá quebre exatamente quando ela estiver em tratamento, onde o tratamento dentário vai ser mais uma agressão, vai ser mais uma coisa que o tratamento dentário é bom? Não é. Então, imagina tu num tratamento com todas as tuas ruas estraçalhadas, todos os teus tecidos doendo, com dificuldade de te alimentar. Então, tu estavas falando, existe controle hoje no câncer? Existe, mas ele tem um caminho a seguir. Viver irritante, a gente estava dizendo antes, né? Viver irritante. Tratar uma doença também mas ela te traz retornos em termos de sistema imunológico e de viver, um grande retorno, né? Continuar na convivência dos teus amigos e da tua família é um grande retorno, né? Então, viver, ele tem um preço, ele tem um custo, mas ele te dá um retorno, né? E é isso, viver irritante. Então, quando tu vai fazer essa irritação antes de tu te submeter a outras, tu vai realmente prevenir, a questão de ser preventivo. Vou tirar as bactérias que podem impactar na minha quimioterapia. Eu preciso do antibiótico aqui, mas ele identifica a bactéria lá na boca. Pronto, né? Não adiantou. Não é que não adiantou, mas tu está causando uma sobrecarga. Né? Eu quero fazer um grande transporte, eu tenho caminhões para tudo, eu tenho um caminhão para anticorpo, caminhão para nutriente, aí eu tenho que deslocar um desses caminhões, em vez de ele ir lá tratar o câncer, eu tenho que deslocar ele lá para a cárie da boca. Eu atrapalho o meu tratamento de câncer por causa da boca. É uma coisa que não faz sentido. Então, o sentido faz ir ao dentista primeiro, né? Porque daí tu já vai estar preparado para depois tratar esse local que depende de que tudo esteja funcionando bem.
Olha que interessante a colocação da Paty Furman, doutora Rosane. A Paty Furman é uma querida amiga aqui da programação. Nós acompanhamos o relato dela de ter passado, né, pelo tratamento de um câncer bem agressivo, enfim, né? Ela diz o seguinte, olha só, gurias, mais ou menos 1 ano e meio que terminei as químios e a radioterapia. E de uns 8 meses para cá, 3 dentes quebraram, um caiu e o outro está solto. Como estou com um quadro de anemia, atribuí a isso. Estou suplementando com várias vitaminas receitadas pelo hematologista, mas isso seria uma sequela do tratamento de químio e rádio? Certamente, né, doutora? Eu respondi a doutora, mas é que tu acabaste de explicar, né? Explica melhor para ela em específico, doutora. Devia ter ido ao dentista antes, eu tenho quase certeza que ela não foi. Tu te emocionou, doutora Rosane? Sim, porque ela podia ter chegado. Antes de passar por isso, desculpa. Oh, Paty, chegou a emocionar aqui a doutora Rosane Dallagnol. Que não se emociona por qualquer coisa, mas podia ter chegado lá. Eu não acredito que ela tenha feito um tratamento dentário antes do tratamento, porque se perdeu o dente, provavelmente tinha bactéria subgengival, ia tratar antes. Se chegou a uma situação assim, é porque provavelmente era prevenível. Desculpa se eu estou errada e tu tenha ido ao dentista e mesmo assim não deu para segurar. É um câncer agressivo, então o tratamento também é agressivo e podia prevenir, né? A Paty é uma querida, como eu disse, né? Ela já me escreveu aqui que pior que ela foi, né, ao dentista. Mas aí que tá, doutora Rosane, assim como a gente falou que hoje existe um avanço, a gente precisa falar disso, porque isso é importante, uma prestação de serviço. Assim como a gente falou que há um avanço de que alguns profissionais já indicam, nem todos. Nem todos. Nem todos. Nem todos. Ainda não é 100%, né? Nem todos. E mesmo quem tem uma indicação, e possivelmente a Paty chegou lá, olha, estou aqui para fazer uma revisão antes de um tratamento de câncer, e nem todos também têm expertise, né, doutora Rosane, para dizer o que podemos fazer para que seja o melhor. Eu não estou querendo dizer que ela foi mal, não é disso que eu estou falando. Não é disso que a gente está falando, viu, Paty? Mas é falar que nós precisamos ter uma especialização, um olhar, né, para essas coisas, para que também o paciente se sinta mais seguro. Eu contava ontem aqui, doutora Rosane, pasmem, né? Pasmem. Aconteceu pessoalmente comigo, né, de levar uma pessoa da minha família para o médico otorrinolaringologista para verificar se havia ou não cerúmen, que é o nome da cera de ouvido, quando se forma ali e entope o ouvido. Não tinha. Fomos para a audiometria. Chega na audiometria, o profissional, que é o fonoaudiólogo, que não é o médico, antes de fazer o exame, que não precisava ter feito, examinou o ouvido. E, pasmem, estava entupido por cerúmen. E aí, como que tu sabe? Como que sabe? Porque no mesmo consultório, aí tinha um outro médico, que daí foi encaminhado por uma gentileza da clínica. Não vamos fazer o exame sem tirar a cera. Foi feito o exame, mas foi tirado um batatão, assim, de cerúmen. E aí você fica perguntando, como é possível, né? Então, também há de se pensar que hoje nós vivemos uma época de especialidades, só que as especialidades fizeram com que o elo entre uma coisa e outra na saúde humana se perdesse, né? É isso, né? É isso. Resumindo a ópera, é isso. É a sociedade, né? Uhum. A nossa sociedade, ela representa realmente como alguns mecanismos do nosso corpo funcionam, né? Uhum. Ali eu tenho um técnico que pode ser um engenheiro maravilhoso que, sei lá, esqueceu que às vezes chove muito e que a calha entope, ou... realmente, a questão é a visão global. E quando eu digo visão global, eu não falo só do dentista. Quando eu digo que é prevenível, o dentista pode ter feito a parte dele, mas ele pode não ter dito assim, vai no nutricionista para ver se não está faltando alguma coisa para suprir a tua imunidade no sentido de formação, né? Porque o anticorpo, ele é tipo um prédio, ele precisa de tijolo. E o tijolo desse anticorpo, né, que é formado de aminoácido, e aminoácido tem tal e tal e tal alimento,
né? Mas para o tijolo chegar lá no local da obra, ele precisa de um caminhão. O caminhão é a vitamina, tem que ter vitamina D, vitamina C, Por isso que, às vezes, tu procura assim, remédio para imunidade, tá lá, vitamina tal. Não é só a vitamina tal, vitamina é um caminhão. Então, diz assim, eu tomo caminhão, eu compro caminhão, mas eu não compro tijolo, mando o caminhão vazio, não constrói a casa, o caminhão vai, mas sem um tijolo. E uma coisa importante que entra aqui nessa pauta é a gente está falando sobre incluir, né? Por exemplo, que a doutora Rosane acabou de dizer, incluir nutrientes que são necessários, né, para o enfrentamento do que virá, né? Exatamente. Equipar o corpo com, mas também muitas vezes passa por retirar, nem sempre se fala, né, doutora Rosane, então não come mais açúcar durante o tratamento, evita açúcar, as farinhas todas, porque a gente sabe que todas elas já é de conhecimento público. Né, que respira elas são de boca fechada. Respirar de boca fechada ajuda. Claro, oxigênio que entra com mais qualidade. E seca, né? Faz isso aqui para ver se seca ou não. É verdade. Seca ou não? Com a boca fechada não seca a boca, né? Não seca a boca, quer dizer, não se perde essa umidade, né? Perfeito. Então, fecha a boca para respirar. Respira devagar. A gente sabe que um grande formador de radical livre é o oxigênio. A gente respira assim. Produzindo radical livre. Né? Então, é assim, respira devagar. Cheguei até a dar uma suspirada eu agora. Né? Respira devagar, porque a quantidade de oxigênio que vai entrar na respiração lenta, mas tudo que tu demora para exalar numa respiração lenta, diminui... hoje já existe pesquisa de que a diminuição de oxigênio faz bem, né? É pesquisa científica, acredita quem quer. Só que muitas pessoas elas negam, né? Então, assim, só que ninguém nega de comprar farinha onde adiciona ácido fólico, que a gente sabe que faz bem para a formação de... fetal. E também para a formação de anticorpo, quer dizer, de anticorpo para proteger o feto. A boa formação fetal, não, é o anticorpo para proteger o feto. Então, ácido fólico é um formador de anticorpo, né? E a gente come na farinha, e daí a gente não nega a ciência. Mas para outras coisas parece que a gente nega, né? São 9h48, eu vou atualizar o intervalo aqui, doutora Rosane, um minutinho. Quem tiver perguntas pode fazer aqui também. São 9h47, nós voltamos na sequência. Tua rádio. Cinema combina com pipoca, pipoca quentinha e um filme bom. Filme tem que ser no cinema, um cinema que combine com você. Você combina com GNC. Filme combina com cinema. Você combina com GNC. GNC. Todas as sensações do cinema. 9h48. Tua essência. Normalmente a noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade, de segunda a sábado, das 8 à meia-noite. 21 graus. A minha filha vive com o coração dela batendo em um novo peito, com os olhos brilhando em outra pessoa. A minha filha vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar. Amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa, oferecimento.
Farinha Panko Orquídea. Mais sabor no seu verão, mais praticidade nas suas receitas. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Lojas Colombo. Felicidade do seu jeito. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus. Café que tudo vai dar certo. Círculo 360. Um novo jeito de cuidar da saúde. Conheça em circulosaude.com.br. Na Agrimar, você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Economize até 95% da sua conta de energia. Vector Energia Solar. Entre em contato 981 12 9491. Aprender a ler e escrever é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o governo federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em diversas áreas. Acesse gov.br/MEC e conheça as ações. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Os florais de Bach e Reiki tratam das pessoas com dores físicas sem causa, medo, depressão, insônia, ansiedade, entre outras. Cuide da sua saúde. Marque um horário com o psicoterapeuta Antônio Bortolus. Ligue 32 23 45 71. A Pai faz a diferença, você também pode fazer. Doe qualquer valor para o Clique Amor. Faça a sua doação e colabore com as Paz. É só acessar o Clique Amor. Acesse www.cliqueamorapai.com.br e participe. Uma campanha da FEAPaz RS. Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 9h51. Ai, como o tempo passa rápido. Entrevista especial com a doutora Rosane Dallagnol. Ela é dentista. Estamos falando sobre câncer e doenças autoimunes e a repercussão, né, na saúde bucal, ou vice-versa, né? Como a saúde bucal também pode, se de maneira reforçada, controlada, ajudar nesses processos de tratamento. Doutora Rosane, tem perguntas, tem participação de ouvintes aqui, a gente vai dar prioridade a eles. Tem uma amiga aqui, deixa eu ver se eu consigo identificação, a Zenita. A Zenita diz o seguinte: doutora Rosane, eu tive câncer de mama, tomei anastrozol por 1 ano. Daí foi feita a cirurgia. Continuo tomando, então, essa mesma medicação. E nem a cirurgia, nem o cirurgião, nem a mastologista falaram essas coisas de dentista e nem de alimentação. Faz 1 ano que fiz a retirada do nódulo. Isso que estava por plano de saúde e tudo mais. É aquilo que a gente falava. Tem quem fale, mas tem quem não fale. Hoje já é quase que uma prática comum, né? Registrada de melhorar a qualidade de vida. Porque, na verdade, é isso, né, doutora Rosane? Eu acho que a falha é nossa. Eu acho que a falha é dos dentistas, de não ocuparem os espaços que têm para falar sobre as coisas. Por exemplo, por isso que eu sempre sou tão agradecida. Esses dias tu colocou uma frase para mim que diz que o que dá sentido na vida é dar sentido na vida dos outros, né? Então, às vezes, eu acho que é nossa responsabilidade de não informar esse tipo de coisa, porque talvez o médico lá, que tem um conhecimento, já está na cabeça dele. Que é óbvio. Que é óbvio. Só que não é, né? Só que é óbvio para ele. E às vezes a gente fazia, eu mesmo, às vezes eu deixo de falar algumas coisas para os pacientes porque eu acredito ser óbvio, mas não é. Então, é obrigação minha, a gente já até conversou sobre isso, né? Minha obrigação que vejo alertar, né? E, às vezes, a gente vai na faculdade e quem já foi para a faculdade ou para a escola sabe que a gente só escuta aspectos das coisas, né? Uhum. E não o todo. Mesmo numa aula, é difícil ver o todo, né?
É verdade. Desculpa, Beverly. A Zenita, até escrevi para ela aqui, para ela cuidar, né? Procurar os profissionais dela. Não precisa ser A, B, C. Ela busca quem ela achar que deve, né? Mas pessoas em tratamento de câncer, Zenita, mesmo são 5 anos, né? Depois do tratamento, que ainda tem que ter bastante atenção. É bem importante olhar a alimentação e cuidar dos dentinhos, né? Sim, com Tomar certeza, água. porque é isso, né, Beverly? Eu estava fazendo essa analogia. Tem que chegar aquela imunidade até a boca. Se eu não tomo água, se eu não tenho exercício físico é fundamental para a imunidade, porque ele produz músculo. E músculo é o depósito da proteína que vai formar o anticorpo, né? Então, é um conjunto de coisas, assim como a nossa sociedade. Se a gente não tiver o cara que leva o lixo, que recolhe o nosso lixo, se a gente não tiver a pessoa que trabalha lá no suprimento de água, se a gente não tiver o motorista de caminhão, se a gente não tiver o produtor rural, no nosso corpo também. Se essas coisas não estiverem conectadas, a nossa sociedade ela não vai funcionar, a nossa sociedade, o nosso corpo. Perfeito. Né? Olha, infelizmente eu vou ter que acabar aqui a entrevista com a doutora Rosane, porque o tempo esgotou, mas ela já está convidada para um outro tema que vem bem na linha do que a amiga aqui falou antes, né? Que tem a ver com essa questão da perda muscular. Tem a ver também com terceira idade. Terceira idade, naturalmente, tem uma perda óssea e muscular natural do processo de envelhecer. Obviamente, isso se reflete lá na dentição, né? Na arcada, que muda um pouquinho. E também se reflete, se esse paciente idoso está em tratamento de câncer, aí piorou, né? Então, é disso que a doutora Rosane estava falando aqui no finalzinho. Podemos deixar meio engatilhado, doutora Rosane? Sim, será um privilégio. Saúde bucal e terceira idade é o próximo assunto que vem nessa série de entrevistas especiais com a doutora Rosane Dallagnol. Por hoje eu agradeço muito, viu, doutora Rosane? Eu é que agradeço pela oportunidade de ser útil, de servir. Doutora Rosane, quando sai, ontem, na última vez, eu disse, olha, o pessoal vai começar a me pedir o número do consultório. Eu passei, mas eu não tinha certeza. Qual é o número correto, por gentileza? O telefone do meu consultório é 3028-2585. Viu? Estava certo. Então, e o meu WhatsApp, que a maioria das pessoas hoje gosta de conversar, é 991-92-3822. Pronto. Estou à disposição. Fica aí registrado. Gente, eu vou fechar por aqui, tá bom? Eu gravei essa entrevista, portanto,